Olá, bom dia, tudo jóia, tudo bem? Aqui é o teólogo Nelson. Eu vou estar fazendo uma live. Eu disse que estaria fazendo uma série de lives falando sobre a parábola do filho pródigo. Ontem eu fiz uma e agora estarei fazendo outra. E vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela está em Lucas, no capítulo 15, versículo 11 ao 32. Essa parábola, ela é uma narrativa maravilhosa, rica sobre o perdão e o amor incondicional de Deus. E até eu expliquei ontem que esta parábola poderia ter outros títulos, outros temas, outras epígrafes, mas não fugindo à ideia da parábola. E é surpreendente nós vermos aí a figura do pai que recebe o filho de braços abertos com muita alegria. E isso aí simboliza na realidade o grande amor de Deus, o amor incondicional de Deus, o amor perdoador, porque realmente Deus é perdão. Deus, ele está pronto a perdoar aquele que se arrepende. Haja visto que existem alguns teólogos, algumas correntes que falam que o filho pródigo não se arrependeu, ele apenas ficou triste por aquela situação que ele enfrentava, de estar ali juntamente com os porcos alimentando-se daquela comida. Porém, eu sigo o outro caminho, dizendo que o filho pródigo ele se arrependeu, porque eu observo na realidade a expressão quando ele diz: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Eu vejo na realidade um grande arrependimento na vida aí do filho menor, respeitando aqueles que dizem que o filho pródigo não teve um sincero arrependimento. Fazer o quê, né? Cada um tem a sua interpretação, mas eu vou estar falando em várias lives sobre a parábola do filho pródigo, falando sobre o filho que ficou em casa, falando sobre o pai, sobre o filho mais novo, ou a situação. E ontem eu expliquei muito bem sobre esta parábola, e esta parábola está inserida em um contexto da parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Porém, o teor aqui desta parábola é justamente mostrar o grande amor de Deus, a grande compaixão de Deus para com aquele que se volta para Ele, para aquele que busca ao Senhor. E nós vemos aí o filho mais velho, o irmão dele, que permaneceu em casa, seguindo todas as regras, e não aceitou a recepção calorosa que o pai preparou para o filho que estava voltando, né? E essa história não é apenas sobre o retorno de quem se desviou, mas também como essas pessoas devem ser recebidas, como as pessoas devem ser acolhidas. É muito interessante o acolhimento na comunidade religiosa daquela pessoa que está desgarrada. Primeiro que todos nós temos os nossos defeitos, temos as nossas falhas, ninguém está isento de erros, somos imperfeitos, somente Deus, Ele é perfeito. Mas o filho mais velho simboliza também aqueles, apesar de estarem presentes aí, mas emocionalmente estão distantes do Senhor, porque não estão envolvidos com o problema do outro. Bom dia para todos vocês aí. Compartilhem com outras pessoas, coloquem um coraçãozinho aí, tá? E o que é que nós percebemos, pessoal, nessa parábola? A parábola ensina sobre o amor, sobre o perdão de Deus. O filho pródigo significa aquela pessoa perdida, aquela pessoa que está arruinada, aquela pessoa que está ausente, aquela pessoa, na realidade, que saiu do redil. Deixa eu ver aí quem está aí. Bom dia. Que saiu do redil e se envolveu com situações desagradáveis aos olhos do pai. Nessa história nós vemos claramente o filho mais novo
com um comportamento esbanjador, com um comportamento de desperdício. Ele vai para uma terra distante. Essa terra realmente era muito distante, porque ele foi cuidar de porcos. E na comunidade judaica não aceita, na realidade, né, a criação de porcos pelo fato de serem animais imundos. Por isso que ele foi para uma terra muito distante, totalmente de uma realidade. Quando nós nos lançamos fora da presença do Senhor, quando nós nos lançamos fora do redil do Senhor, significa que nós nos envolvemos com muitas coisas que desagradam a Deus. Felizes aqueles que se arrependem, felizes aqueles que buscam o caminho, né? E que reconhecem que estão perdidos, porque ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, eu pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornalheiros. Eu vejo nesse versículo um grande arrependimento. Outros não veem, porém eu vejo na realidade um arrependimento sincero. E felizes aqueles que se arrependem. E nós vemos essas parábolas aí da ovelha perdida, da dracma perdida, de alguém que estava envolvido em buscar aquilo que se perdeu, né? E a parábola do filho pródigo, encontrada em Lucas 15, 11 a 32, do amor de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus com a pessoa que realmente deseja uma reconciliação. E o ministério de Cristo, na nova aliança, é um ministério de reconciliação. O Pai representa Deus, Deus cheio de amor, Deus cheio de bondade, de misericórdia, Deus que está com os braços estendidos para acolher, para abraçar aquele que se desvia, diferentemente de outras pessoas que fazem acepção de pessoas. De repente, quando a pessoa está naquele convívio religioso, quando ela sai daquele convívio, nem sequer elas dão um bom dia, nem sequer dão boa tarde, passam de largo, não dão a paz do Senhor, considera realmente aquela pessoa como um fariseu, como um publicano, não dá o acolhimento àquela pessoa, porque isso eu vejo aquele que ficou em casa, ou aquele que se considera o santarrão, que arrota a santidade, não se envolvendo, ou não querendo se envolver com as pessoas que saíram ali da comunidade religiosa. Muito o contrário, Deus ele acolhe, Deus ele chama, e Jesus ele comia com publicanos e pecadores. Jesus estava envolvido com o povo, mostrando ali o seu poder, mostrando a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua graça. O filho mais novo da parábola representa, na realidade, aquelas pessoas que por um motivo ou por outro cometeram algum erro, cometeram algum pecado e se afastaram ali de Deus. E todos nós somos pecadores, todos nós temos pecados. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E a expressão filho pródigo é frequentemente usada para descrever alguém que, após cometer erros ou se afastar de sua família, da sua comunidade, dos seus valores, busca a reconciliação, busca o perdão do Senhor. Eu vejo nesta parábola vários temas, várias situações. Nós poderíamos colocar como o amor incondicional de Deus, ou seja, vários outros temas nós poderíamos dar para esta parábola. E o filho mais novo, ele busca, ele pede a sua herança e parte para uma terra muito distante, muito além, que é um período de muito sofrimento, onde ele gasta tudo aquilo que ele tinha. Agora ele passa a ter necessidades, e nós vemos aí na cultura judaica que era como desejar a morte do pai. O filho queria uma independência. Muitas vezes nós queremos ser realmente independentes de tudo e queremos viver longe de regras, longe de situações. Porém, quando nós servimos a Deus, nós temos preceitos a seguir, nós temos regras a serem cumpridas. Porém, a maior regra que o Senhor Jesus ele nos ensinou está na sua palavra, no Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, nós vemos o famoso Sermão da Montanha.
Jesus nos ensinando como deve ser o nosso comportamento no reino de Deus. E esse filho, ao desperdiçar tudo aquilo que ele tinha, com uma vida excessiva, com excessos, vida de excessos e imoralidade, ele enfrenta uma crise, ele enfrenta uma escassez, ele enfrenta uma dificuldade, um período de grande fome, um período de uma situação bem complicada. E nós vimos ali que ele procura um emprego e ele vai se alimentar, ele vai trabalhar com porcos, cuidar de porcos, e o que lhe resta é comer. O pouco que ele ganha não dá para ele se manter. Ele tem que comer juntamente ali com os porcos, uma situação deplorável, uma situação desagradável. Quando nós nos afastamos de Deus, abrindo já um parênteses aqui, nós vamos enfrentar a mais triste situação. Enfrentamos tantas dificuldades, tantas coisas que desagradam a Deus. E quando nós estamos distantes do Senhor, a nossa vida era bem complicada. Não é fácil, porque o mundo é um mundo muito mau, é um mundo cheio de tentações, um mundo cheio de promiscuidade, um mundo cheio de caminhos que nos afastam cada vez mais da presença do Senhor. Aí nós vemos aí o arrependimento e a volta para casa, ele cansado dessa situação, cansado dessa vida, reconhecendo o que pecou. A palavra nos diz: eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, destacando aqui mais uma vez que alguns dizem que isso aí não é um arrependimento, ele apenas teve um arrependimento porque estava vivendo naquela situação. Eu não vejo por essa área. Ele não espera ser tratado como filho, mas ele espera ser tratado como um servo, como um empregado, como realmente um escravo. Porém, mesmo a pessoa distante de Deus, ele não deixa de ser filho de Deus. Ele é um filho de Deus, é um filho desobediente, é um filho rebelde que Deus está constantemente chamando para uma mudança espiritual. E quando ele resolve realmente voltar para casa, nós vemos a reação do pai, que foi uma reação de perdão, foi uma reação de reencontro, uma reação de reconciliação. E na sociedade judaica, um homem idoso sair correndo era estranho, talvez até um ato vergonhoso. Por se vestirem roupas longas, eles teriam que levantar a bainha da roupa para correr de forma adequada, senão iria cair. Mas isso demonstra realmente a prontidão de Deus, o caráter de Deus, que é um caráter perdoador. E o pai não apenas perdoa o filho, mas restaura o filho, dando-lhe um ambiente de alegria, um ambiente de felicidade, porque prepara uma festa gloriosa, faz uma festa gloriosa. E nós vemos aqui Lucas capítulo 11, ou seja, capítulo 15, quando diz assim, quando ele diz: e o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e ponde-lhe um anel na sua mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho, observe, meu filho, ele não disse este rebelde, ele disse este meu filho, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aí houve uma grande festa, um momento maravilhoso, especial. Roupa significa que a melhor roupa, a proteção, o anel, símbolo de autoridade, alparcas nos pés também, símbolo de segurança, de cuidado, o bezerro cevado. Uma grande festa aconteceu aí, uma alegria total. A palavra do Senhor nos diz que há júbilo nos céus quando um pecador se arrepende. Isso aí demonstra realmente como Deus ele está pronto a nos restaurar, como Ele está pronto a nos colocar em nossa posição original e até uma posição melhor.
Porque depois que nós passamos por um estágio de sofrimento, depois que nós passamos por uma situação difícil, nós vamos valorizar aquilo que nós tínhamos. Muitas vezes nós não sabemos valorizar. Não sabemos valorizar a nossa posição. Quais são os ensinamentos que nós trazemos com esta parábola? Há muitos ensinamentos nesta parábola. O mais importante é você ver aí esse arrependimento, essa necessidade de arrependimento e de nós voltarmos aos braços do Pai. Nós precisamos cada dia ter um coração sincero, ter um coração quebrantado, ter um coração voltado para a presença de Deus. Os braços de Deus são acolhedores, Ele nos abraça, Ele não nos lança fora, Ele vai nos perdoar a cada instante. E nós vemos aí o grande amor de Deus. O pai da parábola reflete esse amor do Senhor, que é um amor que não exige nada em troca. Eu sei que não é fácil você ter um filho e ver esse filho sair assim, de qualquer forma, de qualquer maneira, pensando que já pode, pensando que já é, porque ele era o mais novo, ele não tinha maioridade. É algo muito desagradável. Mas aí nós temos o amor de Deus muito grande, amor que não tem explicação. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta parábola, ela nos ensina o verdadeiro arrependimento, que nos leva ao perdão, nos leva à reconciliação. E outra coisa muito importante que nós vemos aí, a atitude do filho mais novo ao retornar para casa exemplifica a humildade e o arrependimento necessário para receber a graça de Deus. Talvez alguém tenha outra explicação, busque outra explicação, porém eu lanço essa explicação aí, do filho totalmente dizendo: olha, trata-me como um dos teus escravos, porque eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vejo aqui, gente, um verdadeiro reconhecimento de um fracasso. E o filho mais velho nos alerta contra o legalismo e o ressentimento. O legalismo não nos leva a nada. Este teu filho mal gastou e agora você prepara uma festa. Isso quer dizer, eu sou o melhor, eu sou o bambambam da situação. Não é por aí. E nós precisamos aprender a celebrar a vitória daquele que fracassou. E não ficarmos murmurando, não ficarmos dizendo: eu estou na igreja há tanto tempo e ainda não fui batizado com o Espírito Santo, e agora chega essa pessoa e de repente se ajoelha aí e já começa a falar em línguas estranhas. Pensemos nisso. E a festa por pecadores arrependidos, nós vemos em Lucas capítulo 15 e o versículo 7, diz: digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando eu me arrependo, quando eu reconheço que eu sou pecador, há júbilo nos céus, há alegria nos céus. O fato de o bezerro ter sido engordado previamente pode indicar que estava sendo preparado para algo muito importante. E no caso, o algo muito importante neste momento foi a chegada do filho. É muito maravilhoso. E muitos estão perdidos na casa do pai. O filho mais velho estar no campo, mais velhos está no campo, e ser o único que não sabe da festa simboliza a distância, o isolamento que ele vive da família. Vejam bem, perdidos dentro da própria igreja. Nós vemos o filho pródigo, ele foi para uma terra distante, mas o filho mais velho ficou em casa. Mas ele estava perdido dentro da própria comunidade, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia que o seu irmão havia chegado e que havia uma festa. Aí nós vemos muitas pessoas que vivem em um isolamento espiritual muito forte. Nós necessitamos estar em comunhão, estar em harmonia, em comunhão íntima com o Senhor, e para que nós possamos entender o processo do amor de Deus em nossas vidas. Portanto, quando eu estudo esta parábola, eu vejo na realidade
o grande amor de Deus para com todas as pessoas e que eu necessito de um sincero arrependimento. Eu preciso correr aos braços de Deus, eu preciso correr aos braços do Pai, e eu vou fazer mais umas 3 lives falando sobre isso, falando sobre o filho pródigo. E aqui diz aqui, queridos, versículo 32, mas era justo, alegremos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então vejam, nós precisamos ter a alegria, o prazer de ver o sucesso do outro e não termos inveja. Observem lá na história de Abel e Caim, quando Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim, vejam que tragédia terrível ali aconteceu. Portanto, esta parábola do filho pródigo, que poderia ter outro título também, né, o amor incondicional de Deus, e como eu falei no início, outros temas, não fugindo do contexto, que nós possamos aprender o amor de Deus, o perdão de Deus, que nós possamos aprender também que aquele que ficou em casa, ele não reconhecia que o outro precisava de perdão, e muitas vezes nós guardamos mágoas, guardamos feridas emocionais que não cicatrizam, e nós estamos presos, né, dentro da nossa própria comunidade religiosa, presos a situações e não queremos enxergar. E Deus ama a todos. Quando o Pai diz aqui, olha, deixa eu ver aqui, quando ele diz assim: e tornando em si disse, quantos jornaleiros de meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome. Vejo aqui, ele reconheceu realmente que não deveria ter saído. Eu não deveria ter saído do meu lugar, eu não deveria ter saído desta situação tão maravilhosa na casa de meu pai. E a palavra de Deus nos diz, olha, volta ao teu primeiro amor. Felizes são aqueles que reconhecem e voltam ao seu primeiro amor. E ele disse, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E deixa eu ver aqui. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Ele chegou perto. Ele nem sequer entrou. E chamando um dos servos, perguntou, o que é isso? O que é aquilo? Veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Observe aqui este versículo, recebeu são e salvo. Aqui não está dizendo, ele recebeu cheio de feridas. Significa que Deus perdoa todos os nossos pecados. A ótica de Deus é diferente da ótica humana, é diferente da minha visão. Quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo em nós, mas ele se indignou e não queria entrar. Observe, ele se indignou. Ele teve raiva, ele não quis entrar. E saindo o pai, instava com ele, conversava com ele. Mas ele respondendo disse, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Observe aqui o filho agora reclamando. Quando o pai diz assim, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Vejam, o filho que ficou em casa não sabia usufruir do direito que ele tinha, porque ele vivia num isolamento social. Nós precisamos estar inseridos dentro da casa do Senhor e envolvidos com as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Portanto, meus queridos, que nesta manhã você possa reconhecer na realidade qual é a tua posição, do filho mais velho ou do filho mais novo? Quem está correto nesta parábola? O filho que ficou em casa, que reclamou quando veio o irmão, ou do filho que desperdiçou tudo, reconheceu, voltou, pediu perdão, como alguns falam que ele não se arrependeu, mas eu digo que ele se arrependeu. Eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas Deus não se preocupou com isso. Fez uma festa, deu uma roupa diferente, deu um calçado novo, deu um anel, símbolo de autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, esta parábola tem muito o que se aprender com ela.
É necessário que nós entendamos a palavra de Deus, entendamos o grande, perfeito, sublime, insondável, inenarrável amor de Deus. Deus ama a todos. Aquele pai representando Deus tanto amou o filho que ficou em casa, que não compreendia esse sinal de perdão, tanto aquele filho que saiu e voltou pedindo reconciliação. Que você possa nesta manhã fazer uma oração, dizer: Deus me perdoa, Deus me ajuda, Deus ensina-me, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, e sendo pecador eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, e que esta oração ela possa ser feita realmente com um coração muito sincero. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, que tu possas nesta manhã dizer: Senhor, me perdoa, porque eu preciso reconhecer que eu necessito de Ti. E quando nós necessitamos de Deus, nós corremos aos Seus braços. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, perdoa os meus pecados, abençoa aquele que está me ouvindo, aquele que vai me ouvir. Senhor Jesus, que nós possamos reconhecer que necessitamos de um Salvador, que necessitamos do perdão de Deus e que precisamos nos alimentar das coisas santas, das coisas espirituais. Eu faço esta oração, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, em nome de Jesus.